Joel Vilalon apresenta Bate-Papo da Clube. Bate-Papo da Clube. Bom, vai começar mais uma edição do nosso Bate-Papo Clube. Que bom estar com você nesta tarde do dia 17 de agosto. O ano é 2020. Hoje nós vamos falar a respeito, de algo muito importante. Afinal de contas, não é de hoje que a pandemia do coronavírus tem alterado costumes de todos ao redor do mundo. Não é só aqui na nossa região, isso é no mundo inteiro. Nós não somos um caso isolado. Além das mudanças de rotinas, nós tivemos aí o nosso emocional, e ele foi bastante impactado. E eu confesso para vocês, um dia desse estava falando com a minha mãe. Minha mãe está confinada lá, tem 75 anos, faz parte do grupo de risco, que às vezes eu saí aqui da rádio, saí uma hora, embora tomando todo o cuidado do mundo, mas a gente percebe o mundo diferente. Isso causa uma certa incerteza, uma tristeza, e às vezes eu ia lá para a casa dela e comentei, olha, me dá tristeza de ver, principalmente quando a gente estava na outra fase. Agora as coisas estão voltando ao normal. Dá uma tristeza, uma agonia, um sentimento de mão apertando o peito da gente, não é? Por isso nós vamos falar com a psicóloga e psicanalista, porque neste momento de pandemia é importante conversar, dialogar. A Josiane Cristina Ramos Ferreira, ela tem a sua página no Facebook, no Instagram, ela vai passar tudo, mas ela atende também pelo WhatsApp para você te conversar com ela, porque a psicanálise é muito importante na vida das pessoas. Há determinados momentos da nossa vida que nós temos um trauma, e só com a ajuda de alguém de fora. Sabe por quê? É preciso às vezes a gente sair da gente e olhar, mas aí nós não olhamos com os olhos que realmente vai nos ajudar, porque nós deixamos a emoção falar mais alto, às vezes para tomar uma decisão. E a psicanálise ajuda você. É claro que psicólogo não vai falar faça isso, faça aquilo, mas ele vai te mostrar o caminho. É muito bom, viu, gente? É muito legal. Então nós vamos aqui bater um papo com ela. Tudo bem, querida Josiane? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer demais o convite e quero desejar uma boa tarde para você, para todos os ouvintes. Perfeito. Nós vamos liberar o telefone para as pessoas participarem. Quem quer fazer uma pergunta, lembrando que vale prêmio a participação dos nossos ouvintes. O Nelson da Silva, lá da cidade de Hortolândia, está mandando um boa tarde para você, viu, doutora? Muito obrigada, igualmente. E também você vai participar, fazer uma pergunta, de repente você fala, mas será que a minha pergunta não é boba? Não, não tem pergunta boba, né, Josiane? Não, claro que não. Você pode perguntar, tirar as suas dúvidas, e a gente vai estar aqui. Lembrando que as perguntas, e ao interagir conosco no bate-papo, você concorre a prêmios. Um lanche do Kenan Prime, acompanhado da batata, aquele lanche gourmet, acompanhado de um refri também. Também concorre a um lindo óculos de sol da Óticas Urian, e ainda concorre a R$100 da BG Crédito. Mas não vale para você não, viu, Josiane? Tudo bem. Teve um convidado que falou, eu também posso concorrer aos prêmios. Bom, mas vamos lá, vamos começar, ó. Valendo R$100, valendo R$100 também para quem faz a pergunta. A primeira pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta aqui do Joel Vilalon. De que forma a pandemia tem afetado as pessoas? Josiane. Isso. Muito obrigada pela oportunidade de poder conversar sobre temas tão importantes. Quando a gente pensa em pessoas, eu penso nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, nos idosos, eu penso nos profissionais que estão na linha de frente do Covid, penso nos empresários, penso no pessoal que tem que trabalhar fora de casa, não tem como fazer home office, e penso também no home office, né? Então, para eu não me alongar demais, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: com a mudança de rotina, a gente estranha, porque tem que ter uma adaptação no novo. É muito normal a gente estranhar e o nosso emocional ficar mexido de alguma forma.
Tem gente que no começo achou até bom quem pôde ficar em casa, porque descansou um pouco do trânsito, descansou um pouco da correria do dia a dia. Quem tem filho que leva na escola, busca, até que gostou. Só que foi passando o tempo, as pessoas já começaram a ficar cansadas de ficarem em casa, né? Pensando nos adultos, eles tiveram que lidar com o trabalho home office, trabalho em casa, o trabalho da casa, porque muitas pessoas tinham ajudantes que deram uma pausa, né, para as ajudantes, e também tiveram que lidar com as aulas das crianças online. Então, teve muita mudança de comportamento, né? Academias, a pessoa não pôde mais, a igreja também. Então, toda essa alteração, que no começo foi uma adaptação difícil, depois pegou um ritmo, e agora eu acho que nós já estamos num período de se cansar dessa rotina. Pensando nas crianças, elas ficaram mais agitadas, sem paciência, as aulas online, especialmente para os pequenininhos, é muito difícil, porque eles não se concentram. Criança, né, Joel, tem bastante energia. Ai, como tem. É verdade. Brincar, eles precisam gastar essa energia. E dentro de casa, eles não conseguem fazer isso, né? Então, às vezes, os pais até conseguem dar uma volta de bicicleta no quarteirão, todo mundo de máscara, né, para gastar um pouco de energia. Os adolescentes, muita dificuldade também para eles, porque eles gostam dos amigos, né? Na adolescência é uma época que está muito junto. Então, não poder sair de casa, quem namora ter dificuldade de encontrar com o namorado, no começo foi muito difícil isso. Hoje a gente já vê que eles estão já saindo um pouco mais de casa. Perfeito. Bom, pode continuar, pode concluir. Não, pode perguntar. Não, é que eu já tenho um ouvinte aqui para fazer pergunta com você. Vamos tentar colocar aqui o nosso querido ouvinte, o Silvio, da cidade de Hortolândia, para falar comigo. Meu amigo Silvio, vamos ver aqui. Puxa, eu perdi a Josiane, né? Agora, você tá aí, Josiane? Tô aqui. Ah, perfeito, pensei que tinha caído. Vamos lá, deixa eu ver aqui, a pergunta tá aqui. Ah, agora sim. É da Damares, vou colocar a pergunta da Damares. Ela vai falar conosco. Minha querida Damares é a primeira, a number one, a fazer a pergunta, tá concorrendo aos prêmios também. Posso colocar a Damares para você ouvir? Pode, com certeza. Damares, mais uma vez, obrigado, viu, meu anjo, de abrilhantar o nosso programa com as suas sábias colocações. Vamos ouvir. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Josiane. Olha, o assunto do momento nos jornais, assim, hoje de manhã que eu estava dando uma olhada na televisão, é a menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio dela e a família decidiu pelo aborto. E, Josiane, o que eu queria te pedir era que você falasse com os pais, sabe, os avós das crianças e dos adolescentes, assim, né, no início da adolescência, quando já não tem aquela facilidade de escapar de um problema assim, pelo menos de pedir ajuda. Eu queria que você explicasse pra gente o que acontece, quais as consequências pro psicológico de uma criança que sofreu abuso na infância. Muito bom, hein? Realmente esse assunto repercutiu demais e eu quero que você responda para ela. Vamos lá. Obrigada, viu, Damares, pela sua participação, e a gente fica triste cada vez que a gente ouve uma notícia dessa, né? Realmente o abuso sexual, ele é muito invasivo, é muito dolorido e ocasiona traumas gravíssimos nas crianças que elas levam para a vida inteira, né? Uma pessoa adulta, ela carrega ainda o trauma da violência sexual na infância. Tem que trabalhar isso durante a vida inteira, especialmente se são com pessoas da família, pessoas conhecidas, filhos com os próprios pais. Então, gravíssimo, gravíssimo. Com relação às famílias, a gente tem que lembrar que tem o Disque 100, que é um disque denúncia, que a gente pode denunciar se a gente perceber que tem algum abuso em alguma família. A gente pode procurar ajuda de profissionais para intervir naquela situação. Porque quando a gente está de fora, a gente pode perceber, e aí a gente não pode ficar quieto, a gente tem que denunciar. Com relação à família, o que eu vejo muito, que às vezes a conivência, né,
dos pais com o abuso. Às vezes, por não saber como lidar, fecham os olhos, meio que como um sonho, fazendo de conta que isso não está acontecendo. Isso é gravíssimo também. Se na casa de alguém está tendo algum problema que desconfia que tem algum tipo dessa violência, não fique quieto, procure, se não quiser ligar no Disque 100, procure um psicólogo para poder conversar e saber orientações como lidar, porque a criança ela é muito pequena para ter recurso para se defender e para pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda, ela fica amedrontada e sem recurso nenhum, porque isso é demais para ela, uma violência muito grande. Entendi. São os adultos que têm que reconhecer e pedir ajuda. Agora, uma observação que eu fiz quando eu li a notícia é que a criança, ao fazer o depoimento, ela foi levada para um abrigo da cidade. A criança contou que ele, o tio Crápula, esse monstro, ele praticava os abusos desde quando ela tinha 6 anos, ou seja, dos 6 aos 10 anos. O que me admira muito, ô Josiane, será que ninguém da família via isso? Pelo amor de Deus, como é que é o que a Damares coloca, né? A gente tem que ficar com os olhos bem abertos, não é? Isso. São assuntos delicados e as pessoas têm as questões emocionais delas próprias, né? As questões psicológicas. E muitas vezes elas fecham os olhos para isso. E acaba acontecendo, é muito comum isso, abusos acontecerem recorrentes assim durante muitos anos. Só que quem tem que cuidar disso são os adultos e em primeira mão, o que tem que se pensar isso não pode acontecer, tem que procurar ajuda. Desconfiou, porque numa casa a pessoa desconfia, se ela não viu o ato acontecendo, ela desconfia porque muda-se o clima da casa. Então ela não pode ser conivente com isso, ela precisa procurar ajuda para a proteção da criança. Perfeito. Isso é super necessário, né? Agora veja só, isso aqui no Brasil, no caso aconteceu em Recife, ele está foragido para Bahia agora. Mas nos Estados Unidos, eu estava lendo um documentário, eu e minha esposa, tem muitos casos de pais que aprisionam filhas no porão, uma coisa de louco isso aí, né, menina? Como é que acontece um negócio desse, né? É verdade. As questões psicológicas de cada um, elas podem se organizar de uma forma muito doente, né? Infelizmente, esse tipo de problema pode acontecer mesmo. Perfeito. Né? Bom, nós ouvimos aí a Damares Pereira Freitas, da cidade americana. Obrigado, Damares. Você pode fazer a sua pergunta. Nós estamos falando com a psicóloga e psicanalista. Ela é a Josiane Cristine Ramos Ferreira. Nós estamos falando sobre os efeitos da pandemia e acabamos entrando neste assunto por conta da repercussão da matéria. Agora nós vamos ouvir a Neide, deixamos a cidade americana, nos dirigimos lá para Campinas. A Neide está participando aqui. Neide, boa tarde. Bom dia, Joel, bom dia, doutora. Então, eu estou perguntando para a doutora porque eu tenho, assim, sabe, eu tenho os meus netos vêm na minha casa, os meus netinhos chegam comigo aqui em casa, vai e volta. Eu ando na rua, tem uma amiga minha que, nossa, ela não aguenta me ver, sabe? Me abraça, eu não posso evitar esse abraço de dizer que não, né? Eu tenho que aceitar e abraçá-la, entendeu? Mas eu acho que como vamos evitar isso? Não tem como, a epidemia está aí, mas eu confio que, né? Que agora, graças a Deus, no meu família ninguém pegou esse coronavírus. Eu sei que coronavírus é uma coisa séria mesmo, entendeu? Mas eu, graças aos meus filhos, meus netos, tá me sentindo como na minha casa comigo. Ela fez uma colocação, porque tem hora que dá uma vontade de dar um abraço num amigo que faz tempo que a gente não vê, né, Josiane? Dá, muito! Nem pois é, rapaz. E aí, os netos vêm, os netos vão, ela está tomando cuidado, ela faz parte do grupo de risco, mas ela tem hora que não resiste ao abraço. O que fazer numa situação como essa? Então, e muitos avós especialmente, né, estão se queixando disso, que querem muito verem os netos, abraçá-los, sentem muita falta, especialmente porque os netos vão crescendo, eles querem acompanhar o crescimento e querem muito abraçar.
Então, a gente sabe que o coronavírus é sério, as pessoas estão morrendo, é sério, né? A gente não pode acostumar com essa notícia, porque ela é muito atual e ela é perigosa, é sério, e as pessoas se contaminam e morrem. Nós todos estamos sujeitos a isso, né? É verdade. Qual que é a regra básica? A gente se proteger, usando máscara, higienizando as mãos, lavando as roupas quando a gente sai de casa, né, a hora que chegar, lavar as roupas, né? Aí como que faz quando tem um abraço, né? Aí vai do comportamento de cada um, né? Tem gente que tá num comportamento bem de distanciamento, então só cumprimenta de longe, dá até um passo para trás, só junta as mãos assim, abaixa a cabeça, né, naquele cumprimento assim de longe, ou bate o cotovelo, como alguns estão fazendo, porque assumiram uma postura de distanciamento e na consciência deles e no sentimento deles está definido isso. Eu vou ficar distante porque é o jeito que eu fico confortável para lidar com essa situação. Agora, tem outras pessoas que têm outro pensamento, outro psicológico, outro sentimento, tem outra história dentro de si, né, que a faz pensar de outra forma. Ah, mas eu acho que um abraço não tem problema, estou com saudade, vou me encontrar assim, vou me reunir. Ah, eu acho que não tem problema. Isso também é daquela pessoa. A pessoa toma essa atitude e arrisca um pouquinho mais, poderia dizer assim, né? Porque, que nem a Neide contou pra gente, né? A amiga vem e abraça, às vezes ela não fica com condições de falar, não me abraça, ela pega e abraça também. Tem gente que abraça igual e tem gente que fica meio acuada, né? Sentindo que aquilo está errado, né? Então, nós estamos num momento, Joel, que cada um está lidando com a situação da sua forma. Então, vai de cada um, como cada um está assimilando e lidando. Os que preferem se distanciar, os que estão querendo se aproximar um pouco, mas a gente não pode esquecer que a realidade está aí e nós temos que nos cuidar e nos proteger, porque é sério. Porque agora... 12h21, uma boa tarde para você que está ligando ao rádio agora, para quem está almoçando, muito obrigado aí pelo carinho. Hoje nós falávamos no início do programa, o programa começa às 10, nós entramos aí na fase amarela desde segunda-feira passada, mas não dá para baixar a guarda, não é porque chegou na amarela que a gente vai abandonar esses saudáveis costumes que nós adquirimos diante deste momento aí que nós vivemos, água, sabão, evitar o contato, não é? Se a gente vai para a casa de um idoso que está lá se guardando, se protegendo, manter a distância de pelo menos 2 metros de distância. Ao chegar na casa dessa pessoa, se é a sua mãe, só vá visitar alguém que realmente precisa. Lavar a mão com água e sabão, entrar de máscaras, usar o álcool gel. Esses costumes não podem ser abandonados em fase nenhuma, enquanto não chegar a vacina, não é, Josiane? Isso mesmo, perfeito. Exatamente isso. São costumes que devem ser adotados. Nós vamos ouvir agora a Marli Mileta Dian. Vamos ouvir aqui a colocação dela, tá bom? Oi, Marli, tudo bem, querida? Oi, Joel, boa tarde, doutora Josiane. Eu ia conversar com ela sobre o seguinte, né? Sobre essa pandemia, o que eu estou mais sentindo é a falta dos meus netos, entende? Eu tenho caçula, tá com 14 anos, mas falam que os mais novos, eles, às vezes até criança pega, mas para eles corre tudo bem, mas pode passar para uma pessoa com mais idade, no meu caso, então, né? Então, eu tenho muita saudade, sabe, de ver. Mas o medo meu é tão grande que eu acabo me conformando. Porque aí eu penso assim, é melhor ficar em casa do que ficar no hospital. Por favor, doutora Josiane, fique com nós nas orações, eu não aguento mais, eu não vejo a hora que passa tudo isso, eu quero sair, eu quero respirar melhor, eu quero abraçar as pessoas que eu amo. Não está sendo fácil. Obrigada, querida. Deus abençoe. Obrigada, Joel. Josiane, é uma pergunta acompanhada de um desabafo, né? É verdade. Nossa, é um desabafo, né? Que muitos estão tendo, né? Esse desabafo, né? E que nem nós falávamos, né? Os avós com os netos, né? Estão sofrendo bastante, né? Mas nós temos que ter a esperança, né, de que realmente isso vai passar, de que realmente vai chegar a vacina. Nós não vamos ficar eternamente longe,
nós temos que lembrar dessa capacidade da gente esperar, né? Até lembro agora do Paulo Freire, que eu gosto demais dele, né? É o filósofo brasileiro, educador, né? Já falecido. Ele diz o seguinte, que é preciso ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é só espera. Ah, que legal. Esperançar é se levantar, é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Então, enquanto a gente espera a vacina chegar e tudo voltar um pouco mais parecido com o que a gente vivia, nós temos que esperar do verbo esperançar. Que legal. A gente poder fazer coisas enquanto a gente espera. Não dá para ver o neto dá medo de ver. Às vezes o neto até quer vir em casa, mas fala, não, mas eu tenho medo. Então fale por videochamada, mande mensagem, mande vídeo e tenha no coração o seguinte, que isso vai passar. Nós temos que controlar a ansiedade, né? Falar com a gente mesmo, calma. Certo. Uma coisa muito boa para essas horas é aquele exercício de respiração. Ah, é? Que a gente inspira pelo nariz, segura o ar contando até 5 mais ou menos e solta devagarzinho. Olha aí. Então, me inspirar, só para o ouvinte entender, puxar o ar pelo nariz mesmo. Puxa o ar pelo nariz, segura contando até 5 devagarzinho e depois solta o ar pela boca, bem devagarzinho. Olha, isso que legal. oxigena o cérebro e acalma numa hora que está muito ansiosa, com vontade de ver os netos, né? E lembrar do esperançar. Eu não posso abraçar, mas eu posso ligar, eu posso falar o quanto eu amo, eu posso fazer um presente para entregar para ele depois, posso construir uma coisa, né? E também vou cuidar de outras coisas, lembrando, enquanto eu espero, eu vou fazendo outras coisas, né? Até isso tudo passar, porque vai passar. A gente tem que lembrar disso. Tá ruim, mas vai passar. Vai dar tudo certo, né? Vai passar. Vai ficar tudo bem. Vamos aqui estabelecer contato com mais um ouvinte que participa aqui do nosso bate-papo da Clube. Nós vamos tentar aqui a ouvinte participando com a gente no nosso 3475. Alô? Eu acho que caiu a ligação aqui da ouvinte. Peraí, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui a Josiane. Caiu a ligação da Josiane também. Pronto. Agora sim, vamos lá com a ouvinte que está dando microfonia aqui. Deixa eu ver se consigo baixar aqui. Pronto. A ouvinte. Posso colocar mais um ouvinte para você ouvir, Josiane? Claro, por favor. Então vamos lá. Oi, Joel, tudo bem? Aqui é a Normali. Oi, Joel, a única coisa que eu senti muito nessa epidemia é assim a falta dos meus netos, né? Tô sem ver eles, vejo assim, converso só, né, por telefone. E estou esperando passar essa fase, né? E também perdi meu emprego, né? Fiquei muito triste, sabe? Eu trabalhava em uma academia e infelizmente fracassou, sabe? Eles me dispensaram. Fiquei muito triste, mas estou com muita fé que eu vou arrumar outro. Beijo para vocês. Obrigado, Normali Miranda Andrade de Souza. Pode responder para Normali, fazendo um favor? Então, a situação dela é de muitas pessoas que perderam o emprego, né? Ela conta dos netos também, que a gente conversou, né, agorinha de pouco, e que ela perdeu o emprego, né? Muitas pessoas passaram por isso, infelizmente. Você está me ouvindo aí, Joel? Estou te ouvindo com muita atenção. Tá bom. Então tá bom. Olha, então, muitas pessoas passaram por isso, né, pela falta de emprego. Muitos empresários também passaram pela perda, né, dos seus negócios, porque a gente viu o desdobramento, né, na nossa economia, como é que foi, né? Então, o que eu falo para ela, né? Nós ficamos tristes também com as perdas, né?
mas nós temos, da mesma forma que eu falei, né, anteriormente dos netos, a gente tem que esperar também nessa esperança que nós vamos reconquistar e sermos, no meio dessa situação, criativos, né, e conseguirmos pensar em novas possibilidades da gente conseguir ganhar o nosso dinheiro, da gente conseguir trabalhar, né? É um momento, como muitos estão dizendo por aí, né, de se reinventar. Então, tem coisa que a gente nunca fez na vida que a gente vai começar a fazer como forma, né, da gente ter o nosso retorno financeiro. Então, a perda do emprego é muito triste, mas é uma possibilidade da gente se reinventar e fazer novas coisas. Todos nós podemos acreditar e termos, né, acreditar nessa nossa capacidade de fazer o novo, fazer o diferente, né? Pensar um pouquinho, abrir a mente, não ficar na perda. Poxa vida, eu perdi o trabalho, mas pensar no que eu posso fazer então com esse vazio que ficou. Vou preencher de alguma forma, vou me reinventar, fazer um novo trabalho, criar coisas, mesmo assim em casa, autônomo, alguma coisa para vender, seja o que for, a gente pode ter ideias, temos criativos para isso. Perfeito, muito obrigado a pergunta, muito obrigado também pela resposta, foi muito clara. Normali Miranda, participando aqui do Bate-Papo Clube, agora 12h31. Ô Josiane, eu tenho que fazer uma paradinha para os comerciais, continua na linha, nós já voltamos aqui, tem perguntas dos ouvintes lá de Campinas, a Selene de Campinas tem pergunta para fazer e tem muitas outras perguntas para você aí, tá bom? Tá bom. Só antes de sair para os comerciais, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Ai, que bom. Eu tenho meu Facebook, que é Josiane, psicanalista e psicóloga. Tenho meu Instagram, que é Ramos Ferreira Josiane. E tenho o meu celular. Posso passar o número também? Claro, pode passar. 19 DDD e o telefone é 99746-1390. 9746 1390. Só lembrando, gente, tem o 9 na frente. Bom, o 9 todo mundo já sabe, é praxe, então aí você coloca o 99746 1390. Mas esse telefone também é o WhatsApp? Isso, WhatsApp também. Mas e depois, quando acabar o programa, o ouvinte anotar, se ele mandar a pergunta para você, você vai responder para ele, vai ajudar? Claro, pode me enviar. Perfeito, vamos dar uma paradinha para os comerciais, já voltamos, tá bom? Tá joia. 12h32, 28 faltando para o meio-dia, eu tô com o nosso Bate-Papo Clube, a psicóloga, doutora, psicanalista Josiane Cristine Ramos Ferreira. O WhatsApp dela, de repente você tem uma pergunta de cunho mais pessoal, não quer se expor no rádio, quer fazer uma pergunta, manda uma mensagem para ela aí, anota 9746 1390. Se você não conseguir anotar, a gente encaminha para você. Só você mandar uma mensagem. Joel, manda o contato da Josiane, que eu encaminho para você. Eu já salvei aqui o contato. Você me autoriza a fazer isso, né, Josiane? Claro, por favor. Perfeito. Fica mais fácil para eles, porque às vezes não dá para o ouvinte anotar. Eu já volto. Bate-papo da Clube. Vamos cuidar da saúde? Saúde é coisa séria. O Super Ômega da Marta melhora sua qualidade de vida, previne o colesterol, melhora a circulação sanguínea, ajuda na depressão e ansiedade, lubrifica as articulações e previne diabetes do tipo 2 e controla a pressão alta. É um poderoso anti-inflamatório natural. Saúde é o seu maior patrimônio. Super Ômega 3 da Marta, peça o seu. 3457-6238. Anotou? 3457-6238. WhatsApp da Marta, 99336-5214. Tome nota, 99336-5214. Saudade do Joel Vilalon. Oferecimento Ameriveda, uma loja completa quando o assunto é vedação, retentores, gachetas, anéis, elásticos, lençóis de borracha, nylon, teflon e celeron, conexões pneumáticas, correias e muito mais. Tudo em acessórios industriais. Rua Antônio Nunes 557, Jardim Campo Limpo, Americana. Acesse ameriveda.com.br. Telefone 3468-1647.
Ameriveda, sempre presente onde a qualidade é fundamental. Tudo o que você precisa para o seu carro está na Autopeças Brasil. Atenção, mecânicos de Americana e região. A Autopeças Brasil leva a peça que você precisa até você. Confiança, credibilidade, seriedade com a Autopeças Brasil do amigo não. Amigo do seu carro, amigo do seu bolso. Autopeças Brasil. Pascoal Ardito 213, São Manuel, em Americana. Ligue agora na Autopeças Brasil. 3468-6440. 3468-6440. Casa de Carne Santa Marta, é compromisso com a qualidade, a carne fresca todos os dias, para você, para o churrasco, para o dia a dia, os melhores preços, as melhores condições. Eu lembrar a todos vocês que a Casa de Carne Santa Marta também trabalha com assados aos domingos. Os mais deliciosos assados para o almoço em família aos domingos está na Casa de Carne Santa Marta. Ela está em 2 endereços, na Rua Tucano, número 115, no São Francisco 2, em Santa Bárbara do Oeste. Você pode pedir o seu assado, fazer as suas encomendas através do telefone 3628-4237. 3628-4237. E Casa de Carne, lá em Sumaré, na Rua dos Lírios 306, no Parque Rosa e Silva. Faça encomendas também pelo telefone 3883-2198. 3883-2198. Casa de Carne Santa Marta, é compromisso com a qualidade. Casa de Carne Santa Marta. Precisando de dinheiro e não sabe onde tem, então vem pra BGCred você também. Financiamentos, seguros e consórcios consignados para pensionistas e aposentados do INSS. BGCred, Rua Áurea Pocente 118, Jardim Brasília e Avenida Brasil 416, Vila Medon, Americana. Telefone 36456031. Anota aí, 36456031. WhatsApp 993029322. Anotou? 993029322. Tem conta pra pagar e não sabe o que fazer, vou te dizer. Então vem pra BGCred você também, vem! Coronavírus. A prevenção é a solução. Ao lavar as mãos com água e sabonete, utilize preferencialmente toalhas de papel descartáveis para secá-las. Caso toalhas de papel descartáveis não estejam disponíveis, use toalhas de pano e não se esqueça de trocá-las quando ficarem molhadas. Cuide-se. Evite a contaminação. Coronavírus. A prevenção é a solução. Bate-papo da Clube. Joel Vilalon, a voz de Americana. Nós já vamos colocar a pergunta da Selene de Campinas no ar, mas antes, estou de volta aqui com o Bate-Papo Clube, psicóloga, psicanalista Josiane Cristine. Mas se você quiser o WhatsApp dela, é só mandar um oi aqui, você já tem salvo aí o WhatsApp da você, que eu encaminho para ti, o WhatsApp dela. A Isabel Salati, ela tem mais de 80 anos e ela está ouvindo o programa e está dizendo que, para as pessoas que estão ouvindo, que uma das saídas, Josiane, é as pessoas ligarem uma para outra, fazer uma chamada de vídeo. E ela falou também: tenho muita saudade dos meus netos e dos meus bisnetos, e a alternativa é essa, até que tudo passe. Inteligente a colocação dela, né? Isso mesmo, muito bom. Inclusive, você faz atendimento por chamada de vídeo? Sim. Eu tô atendendo só online, né? Faço sim, por chamada de vídeo, por Skype, pelo Zoom, mas por chamada de vídeo dá para fazer tranquilamente. A pessoa lá no conforto da casa dela, né? Coloca um fone de ouvido, escolhe um cantinho na casa e dá para fazer a sessão de 50 minutos tranquilamente. Tem sido muito bom. Que bacana. A Rose está perguntando aqui: boa tarde, Joel Vilalon, prazer participar do programa. Eu até que tinha um certo controle sobre o meu filho, que tem 15 anos de idade, porque nós havíamos conversado, e que ele ficaria com um smartphone até no máximo 10, 11 horas da noite. Mas agora, com a pandemia, ele quer ficar até mais tarde. E quando eu fui dar o smartphone para ele, Josiane, eu e meu esposo combinamos que teria regras, e uma das regras é não levar
o celular pro quarto. Então, quando chega 10 horas, eu quero que meu filho deixe o celular ali na cozinha, carregando, aonde quer que seja que ele coloque, e vá para o quarto sem o aparelho. Eu estou sendo exagerada no meu pedido para o meu filho, é o pedido de mãe querendo proteger o filho. O que você tem para falar para a Rose? Ela não está sendo exagerada, Joel, porque assim, o celular, o tablet, o computador, eles são extremamente viciantes, não é? Então, se não tiver um limite, é muito fácil a criança ou adolescente não largar em nenhum momento. Eu já vi casos de crianças virarem a noite inteira no computador. Eles não têm limite, eles não conseguem colocar o limite por si próprio. Então, é necessário que o limite venha de fora. Agora, é fácil colocar esse limite? Não. Um não bem grandão, um não bem firme, porque não é fácil colocar esse não com firmeza, porque eles resistem, eles brigam, eles questionam, mas nós temos que insistir no não e, se for possível, que possa haver outras coisas no lugar, né? Por exemplo, alguma atividade que possa ser feito junto, né? Um filme que vão assistir junto, ter um tempo junto, sabe, para descontaminar, né, dessa vontade deles ficarem muito no celular. Então, propor coisas para fazerem juntos, né, é uma saída, porque nós estamos bem escassos de possibilidades, porque muitas pessoas estão bem em casa ainda, né? Então, que a gente possa fazer coisas dentro de casa, né, seja um filme, seja um jogo de tabuleiro, né, seja sentar para conversar, né? E tem que ter o limite, sim, mas saber que eles não vão ficar contentes. Eles não vão gostar da gente por isso, né? Mas eu digo, ao longo dos 30 anos que eu estou no rádio, eu tinha um pediatra que participava com a gente quando eu estava em Campinas, na Rádio Brasil Jovem Pan, e eu aprendi ali com ele, né? Ele falava que a educação vem do berço mesmo. Eu lembro dele, e ele disse que o não é uma das maiores demonstrações de amor do pai para o filho, porque não é fácil dizer não para um serzinho, para alguém que você ama, mas você precisa dizer não para protegê-lo. É certo essa colocação? E a parte mais difícil que eu acho do não é o retorno do filho para com a gente, porque eles não vão falar assim, ai mãe, muito obrigada, como você é legal. Eles vão olhar com aquela cara de ódio, né, como assim, você é a pior mãe do mundo. Tem criança que fala, mãe, eu te odeio, você é a pior mãe do mundo, mas isso não é porque odeia, é porque ele ficou frustrado que teve um limite, igual quando a gente fala para tomar banho, para escovar o dente com criança, né. Então, adolescente também vai reagir, às vezes se isolando no quarto, né, não conversando, fazendo, sabe, tendo atitudes assim, né, de não conversar em casa, né, de se isolar como uma provocação, né, não quero mais falar com você. Mas isso tudo é reação da frustração. Não se magoe com isso, embora de início a gente vai se magoar. Então, mas não se magoe com isso, porque essa é uma reação natural, é sinal que o não está funcionando. Porque o não, ninguém gosta de receber, todo mundo quer fazer aquilo que quer. Então, o não, ele é limitador, e da criança, do adolescente, vai vir ódio, eles não vão demonstrar amor nessa hora. Aguenta firme, porque eles amam, continuam amando, por mais que, às vezes, as crianças até digam, te odeio, tenho raiva, quero que você morra. Às vezes eles dizem assim, mas eles não querem isso, é só uma reação à frustração, porque é um limite foi imposto, né? Temos que aguentar firme, sobreviver a tudo isso, é nosso dever de pai e mãe, né? Sobreviver. É verdade, não é fácil realmente demonstrar, né? Porque é uma dedicação contínua que a mãe tem, uma dedicação acompanhada de preocupação, né? De ver, embora a gente não possa tirar as pedras do caminho dos filhos, a gente pelo menos quer que ele as contorne, né, para que não sofra tanto, mas na maioria das vezes eles não querem dar ouvidos. Mas olha, muito obrigado, viu, Rose, essa sua preocupação, esse limite, o limite ele é importante para a formação do caráter de uma criança e de um adolescente, doutora? O limite é super importante. Agora, por que tem muitos pais com dificuldade de colocar limite?
porque os filhos, eles se expressam mais hoje, eles reagem mais. Antigamente, quando o pai falava que não, só no olhar a criança já ficava quieta, né? Hoje não, eles conversam, eles argumentam, eles questionam. Então, devido a esse cansaço, os pais acabam cedendo, ou devido assim, não acharem que não são amados pelos filhos, acabam fazendo coisas para eles ficarem felizes, né? Então, a gente tem que lembrar que é o seguinte, eles não vão ter um reconhecimento na hora do limite, eles vão ficar chateados mesmo, como eu disse, e vão nos magoar, mas só que depois passa, as coisas se acomodam e eles assimilam aquele não. E a gente tem que insistir nesse limite, porque o limite é muito importante, como você disse, na formação da personalidade. As crianças, os jovens, eles precisam do limite. E do amor também, assim, esse é um sinal de amor, né? Mas eu falo assim, também do ceder, melhor dizendo, né? Tem horas que a gente cede porque acha que está exagerando mesmo, então cede um pouco. É esse equilíbrio de ceder e segurar, ter uma conversa, né, explicar por que está fazendo, mesmo que eles não concordem, a gente explica por que está fazendo. Em muitas situações vai ficar ainda um constrangimento, mal-estar na casa, mas não queira fugir desse mal-estar fazendo tudo o que eles querem. Porque se fazer tudo o que eles querem, vai ter um bem-estar, vamos dizer, aparente, mas só que a gente não está contribuindo, né, para a vida deles, porque uma hora eles vão sentir a vida colocando muitos limites, a gente sabe disso, né? E hoje muitos jovens têm muita dificuldade de lidar com frustração, muita. Qualquer não da vida acontece até deles se matarem por causa de uma frustração, é muito grave. Praticarem o suicídio, a gente tem que cuidar de falar não, porque eles, mediante um relacionamento amoroso, que a menina fala que não quer mais, já adolescentes já pularam de prédio por causa disso. Olha que dureza, né? A dificuldade de lidar com o não. Então nós temos que saber que eles não vão dar um retorno favorável no sentido de reconhecimento. Mãe, eu entendo que você está fazendo isso por mim, tudo bem, eu não vou usar o celular. Imagina, eles vão ficar nervosos. Quanto mais a gente conversar, a gente pode conseguir um pouco mais, mas de um modo geral eles não vão gostar. Aguenta firme, porque nós sabemos que estamos certos colocando o limite. Não pode ficar tanto tempo assim, né? Numa mídia, por exemplo. Perfeito. Tem uma amiga tua que está te ouvindo aqui, está te acompanhando. Eu estudei com ela, nós estudamos juntos na escola Silvino. E realmente ela está na profissão certa. Ela é sempre muito tranquila. A Josiane é muito amorosa, parabéns pelas postagens dela através do Facebook, que tem ajudado tantas pessoas. Manda um abraço bem apertado virtual nela. Meu nome é Rita Alves Ribeiro. Ai, ô Rita! Ai, que amor! Muito obrigada, Rita! Isso, eu estudei no Silvino, do primeiro ano ao 8º que legal, ano. Obrigada, viu? Um abração, viu, Rita? Que gostoso. E bom, vamos para mais uma pergunta. Por que algumas pessoas existem no negacionismo, negando a si mesmos sobre os fatos, como algumas? Por que alguns estão insistindo? Isso aí é inventar, não existe, mas os fatos estão aí mostrando o número de mortos, infectados, de óbitos. Seria uma forma de defesa esse negacionismo? A gente pode olhar por diversos ângulos, né, Joel? Porque, seguindo a mesma linha que eu estava falando do limite, né? Certo. Tem gente que até hoje não sabe lidar com nenhum tipo de limite. Então, quando chega uma situação que a gente é limitado, que vem uma ordem, né? Bem ou mal, mas vem uma ordem, né? Eu falo bem ou mal porque a ordem vira e mexe e muda, né? Uma hora é isso, outra hora é aquilo, né? A gente tem hora que nem sabe direito, né? O que é verdade ou não, né? Tanto no contexto político, social, do próprio coronavírus, né? Mas independente disso, tem uma ordem imperando. Não pode sair de casa, o vírus é perigoso. E tem muita gente que tem dificuldade de lidar com o limite. Tem gente que não aceita, né, nenhuma ordem vinda de nenhum lugar, que é nessa linha do limite da gente ter que aceitar algumas coisas e se adaptar a elas, né? Tem gente que tem um funcionamento de infringir toda e qualquer regra, né? Não tem regra para algumas pessoas, né? Então isso eu vejo que pode ser um motivo
Outro motivo pode ser a pessoa negar, porque é muito difícil ela lidar com ansiedade desdobrada, né, por conta disso, né? Medo de morrer, medo de perder as pessoas, medo de perder o emprego. Então, a pessoa ela pode entrar numa negação, e nessa negação ela pode desenvolver alguns vícios, como a bebida, por exemplo, porque a gente teve um aumento muito grande, né, de pessoas fazendo uso do álcool, né, que é uma forma de não estar em contato com essa realidade. O tamanho é muito grande para a pessoa, né? É como se diz aquele ditado, né? Apareceu um limão, a gente tem que fazer uma limonada. Só que tem pessoas que não sabem fazer a limonada, né? Então, mediante uma situação muito grande, a pessoa não tem recurso para enfrentar essa situação. Então, essa é uma forma também da pessoa negar, né? E amenizar como se isso não fosse nada. São duas frentes que eu penso. Quem infringe regras não lida com limites, e quem não aguenta, né, não tem recurso para enfrentar a situação, então nega de alguma forma, e daí é como se não fosse tão perigoso assim, coisa que é perigoso e a gente tem que reforçar toda hora. É muito sério e a gente tem que tomar cuidado, nos protegermos muito. E agora na fase amarela, Josiane, do Plano São Paulo, nós temos aí a possibilidade, a ida a bares, salões de beleza, academia. E o que nós vemos em alguns casos é aglomerações. O que leva as pessoas a se aglomerarem e não se preocuparem com uma possível contaminação e propagação do vírus? O que leva essa pessoa a falar, vou lá e não quero nem saber? Por que uma pessoa chega a esse ponto? Pode ser por esses dois motivos que eu falei, né? Tanto da pessoa não querer saber dos limites, né? Negar. E quando a gente tem uma voz, né? Que diz, agora pode liberar, agora vamos liberar academia, tudo mais, né? A pessoa, ela entende que isso é sinal de que tudo está tudo bem, então vamos nos encontrar. Só que isso tem muita coisa envolvida, né? Tem a manutenção econômica do nosso país, né? Que é uma coisa preocupante, né? Então a gente tem que entender que não quer dizer que está tudo bem, quer dizer que de alguma forma a gente tem que voltar a algumas atividades, né? Segundo algumas informações a gente tem da questão econômica. Agora, nós temos que pensar o seguinte, né? Existe a necessidade do país virar, né? E existe uma questão também que muita gente está cansado de ficar em casa, né? Eu falo que essa coisa do home office, para muitos foi muito bom no começo, conseguiu se adaptar a encontros online, aulas online, etc e tal, né? Mas isso, eu penso igual o Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele fala assim, que a gente tem um objeto transicional, né? O bebê, às vezes ele usa a chupeta, né, para ele se acalmar e fazendo de conta que é o peito da mãe, né? Então a gente usa os encontros online assim como se fosse, né, algo que está ali, né, nessa transição, nos suprindo de alguma forma. Só que nós temos fome de verdade, né, pela convivência, pelos encontros. Eu vi isso de um psicanalista, Dr. Sérgio Ked, achei muito bonito, ele é um psicanalista mineiro, ele disse isso, né? Eu acho bem cabível aqui também lembrar do que ele diz, porque ele diz assim, que nós temos uma fome para nos relacionarmos, nós precisamos dos encontros. Então, isso é da nossa natureza, os encontros, isso é da nossa natureza estarmos juntos, né? Então, a gente está fazendo tudo isso online, ficando em casa, muitos até bem adaptados, mas isso, na verdade, não nos supre totalmente. Então, na hora que a gente tem uma notícia que vai abrir academia, corre-se o risco de ir com muita volúpia para isso, né? E nós não podemos nos esquecer que, embora a gente tenha fome, a gente tem que ir devagar. Né? Vamos comendo devagarzinho, porque a gente precisa desse cuidado muito ainda. E tem aqueles também que não vão levar as crianças para natação, que não vão levar as crianças para a escola, porque realmente ainda ficam muito temerosos, né, da contaminação, né? Então nós temos vários tipos de movimentos e vários tipos de pessoas, né, que a gente tem que considerar caso a caso, né? Tá certo. Josiane, o nosso tempo está acabando, eu quero agradecer a você e nós vamos aqui mais uma vez passar os seus dados
psicóloga, psicanalista, a nossa querida convidada de hoje, a nossa doutora Josiane Cristine Ramos Ferreira. O WhatsApp dela é o 99746 1390. 99746 1390. Perfeito, o WhatsApp dela. E nas redes sociais, como é que eu faço para te encontrar? O meu Facebook é Josiane Psicanalista Psicóloga e no Instagram é Ramos Ferreira Josiane. Perfeito. Só para concluir, vamos atender rapidinho a última pergunta que chegou aqui, pode ser? Pode. Oi, Cláudia. Joel, durante tudo isso que está acontecendo, com esses problemas, né, da pandemia, muita gente tem coragem de falar que existe politicagem no meio. Eu não acredito nisso, que o pessoal está vendo os problemas que está acontecendo e acha que tem política no meio. Eu não acredito. A colocação dela vai de encontro com a tua resposta mesmo, né? Talvez seja uma desculpa, né? Mas que a doença é real, ela é, não é? A doença é real, a gente não pode esquecer, porque independente do que se fala, do que se pensa, porque muita gente está pensando e falando um monte de coisa, você pode reparar. É verdade. A gente não tem uma linha certa, né? São várias vozes falando. Agora, o que é real nisso tudo? Há um perigo, pessoas estão morrendo, pode se contaminar e pode morrer. Então, nós temos que nos prevenirmos, nos cuidarmos e irmos devagar. Temos que lembrar disso. Perfeito. Josiane, muito obrigado por ter participado. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou aqui. Então vamos repetir o WhatsApp, 99746 1390. Pode ir lá, gente, é só você, eu já encontrei, mandei uma mensagem para ela me aceitar lá, um convite. Eu entrei aqui, é bem facinho, você digita lá no espaço de busca, Josiane Ferreira, Cristine Ferreira, já aparece, não é? Ramos Ferreira. Aí você manda o convite, ela aceita, aí pronto, você já tem acesso, você tem vários vídeos gravados lá, muito bacana, não é? Muito obrigada, Joel. Fica com Deus, uma boa semana para você. Amém, você também, um abração. Foi um prazer tê-la aqui conosco, tá? Obrigada, igualmente. Eu bati um papo com a doutora psicóloga e psicanalista Josiane Cristina Ramos. Grande abraço para ela. E você pode, quando você quiser o contato, a gente manda para você aí, 997461390. Tá chegando o Boa Tarde Clube com a Érica Paixão. Fiquem com Deus, tenham todos uma linda tarde, boa tarde toda a região. Boa tarde, Americana, meu amor. A Rádio Clube apresentou Bate-Papo da Clube com Joel Vilalon, o grande amor da cidade.